Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está vendo esse vídeo. Eu sou Yasmin e esse é meu canal. Então, nada mudou porque eu só tirei o casaco. Se você acabou de ver o vídeo dos livros, das 5 dicas de livros, você vai entender o que eu tô falando. Como eu disse no vídeo anterior, eu tô fazendo faculdade, eu estou tendo um curso técnico e eu estou trabalhando também. Quer dizer, começar a trabalhar amanhã. Mas enfim, também tenho os afazeres de casa e afazeres da igreja. Então eu tô sem tempo direito. Me desculpe por demorar tanto em trazer os vídeos, então eu tô gravando um atrás do outro. O que eu vou falar é o meu testemunho com guerra interna. Sim, se você nunca escutou falar de guerra interna, então éramos dois. Calma aí. Não, pera. Eu também era assim quando era mais nova. Eu tô raciocinando. É porque, gente, eu não planejo. Eu só pego o tema e jogo, entendeu? Pra ser o mais natural possível pra vocês. Mas quando o assunto não é sobre minha vida, testemunho, eu estudo. Quando é sobre mais minha vida, eu vou de forma natureba, entendeu? Assim, vou falando sem pensar direito. Por isso que são as palavras erradas. A minha dicção é boa, mas não tão boa assim. Então, se eu falar alguma palavra que sou estranho, releva. Guerra interna. Então, por causa do meu problema de ser batizado no Espírito Santo, sim, se você ainda não viu o vídeo dos livros, eu indico esse vídeo anterior, porque eu falo um pouco sobre isso. Eu, Yasmin, nasci em berço cristão, ou seja, quando eu nasci minha família toda é cristã. Não, meus pais não são pastores, mas as minhas irmãs são. Então, eu tinha referências na minha casa, não os meus pais, mas meus irmãos mais velhos, com ministério em igreja. Minha irmã mais velha de toda, primogênita, é missionária, o marido é pastor. Minha segunda irmã mais velha é pastora, o marido pastor. O meu irmão é diácono. Eu sou líder de grupo jovem e minha irmã tem vários chamados que ainda não tá botando em prática. É pra você mesmo, né, Lídia? Então. Isso aqui não é preparo. Eu já vou falar pra vocês. Então, eu cresci na igreja. Eu cresci ouvindo a palavra do Senhor. Ouvir não quer dizer viver. Outra coisa, né? Isso é assunto de outro vídeo. Mas eu fui começar a prestar atenção realmente na pregação com 9 anos de idade. Eu comecei a prestar atenção. Não quer dizer que eu entendia tudo, né? Eu só tinha 9 anos de idade. Mas eu já comecei a partir dos 9 anos de idade, eu comecei a buscar o Espírito Santo, o Senhor Deus verdadeiramente. Eu não ia mais no culto por causa dos meus pais somente. Eles me vão pro culto. Eu realmente queria estar na igreja. E eu comecei a prestar atenção nas pregações e começava a imaginar aquilo que estava escrito na Bíblia, como deveria ter sido lindo o mar vermelho abrindo, como deve ter sido incrível Moisés ter levantado as mãos e o exército de Israel ganhava. Abaixava, perdia. Deveria ter sido tão incrível. E o mais incrível ainda é que Deus continua o mesmo e Ele pode fazer vários milagres através de nós. Por nós e para nós, porque Ele nos ama. Então Ele pode te usar para curar outros da mesma forma que Ele pode te curar. Então, mas toda honra, toda glória e louvor somente a Ele, certo? E eu batizei nova porque eu comecei a prestar atenção nas pregações com 9 e com 11 anos eu já tinha certeza que eu queria esse Deus na minha vida. Eu queria oficializar. Por ter nascido em igreja, eu nunca tinha aquele negócio de conversão. Eu não tive um momento de conversão. Eu não precisava ter ido... Eu não fui no altar falar que o Senhor Jesus Cristo era o meu único Senhor e Salvador. Quem nasceu na igreja sabe do que eu tô falando. A gente não teve momento de conversão. Mas para se batizar, sim, você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O único Senhor e Salvador. E com 11 anos eu já tinha essa certeza. Já tinha decretado que eu queria gritar para o mundo todo saber que Ele é o amado da minha alma. Que Ele é meu Senhor e eu só servirei a Ele e mais ninguém. Com 11 anos eu tinha essa certeza. Pedi pro meu pastor, fui lá, corri a ele
ele já estava vendo o meu crescimento, ele sabia que eu realmente amava a palavra e estava curiosa. Era estranha, entendeu? Era criança estranha, que gostava da palavra, que não achava tediante a pregação. Então ele me batizou. Naquele dia eu fui a única batizada. O dia do batismo foi uma história meio engraçada, porque eu moro em uma cidade que tem praias. Existem várias praias bonitas e a gente foi, acho que na mais deserto possível, cheio de mato, sem ninguém, somente um homem com um facão na mão, com uma orelha cortada e uns cachorros estranhos. Então, eu só tinha 11 anos e só tava com a minha mãe, a minha irmã e minha sobrinha, que era mais nova que eu, e a minha irmã mais nova. Então, tipo, era um lugar assim meio estranho. Mas batismo foi algo inesquecível. Era como se o céu estivesse se abrindo pra mim, entendeu? É como se aquela velha criatura morresse e a nova criatura começasse ali. Era como se meu relacionamento com Deus começasse de novo ali. Foi muito emocionante. E fui crescendo, passou meus 12 anos, 13, 14, e eu não fui batizada no Espírito Santo. E isso começou a me preocupar. Porque eu amava a palavra, eu gostava de orar, eu gostava de estar na presença de Deus. Mas não era batizada, não falava em línguas. E eu sou de uma igreja pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus. E é um marco a falar em línguas estranhas, porque isso marca que você foi batizada no Espírito Santo. Existem outros estudos, outras denominações, outras igrejas que acreditam que não precisa necessariamente falar em línguas estranhas. Que isso é só um dos outros dons, que você pode ter outros, os dons que está escrito em 1 Coríntios 12, existem 9. E falar em línguas variadas é um deles, entendeu? Mas na igreja pentecostal é um marco. Você fala em línguas, você foi batizado. E eu não falava em línguas. Tem alguém chegando. Desculpa o barulho interno, eu não tenho controle sobre os moradores dessa casa. Da minha casa. Mas, enfim. Espera, dá uma pausa aí que minha família tá falando. Foi. E eu tava muito preocupada. Tinha também acontecido algumas coisas bem, né? 14 anos, 12 anos. A adolescência em si é uma parte meio confusa, entendeu? Se você não tem alguém com que conversar, é meio difícil não se perder nas suas ideias, na sua imaginação. E o que isso quer dizer? É que eu não tinha ninguém pra que me abrir. Uma moto passando. Se eu tivesse controle sobre isso, não teria passado agora. Mas deixa passar. Eu não tinha com quem me abrir pra falar sobre como que eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo péssima porque eu não tinha sido batizada no Espírito Santo. Aí eu via pessoas que, aos meus olhos, e a um olhar bem arrogante, pra dizer a verdade, que não merecia menos do que eu ser batizado, mas eram. E eu comecei a me perguntar, sim, eu sei que esse pensamento é errado, mas era a forma que eu estava me sentindo com 14 anos. Eu não estava tendo maturidade. Estava buscando e não conseguia. E vi uma pessoa que do nada não lia a palavra, não fazia nada, do nada recebeu o batismo do Espírito Santo. Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu preciso me quebrantar mais. Eu vou lá buscar mais. E tá errado esse tipo de pensamento. Porque, independente se você faz ou não, você deve fazer, porque é o seu relacionamento com Deus. Não tô falando pra você não buscar Deus, não. Busca Deus. Só que isso não faz digno de tê-lo. É pela graça. Isso não é o nosso dom. É um dom que vem de Deus. A gente é salvo pela graça. Tá escrito na Bíblia isso. O versículo eu não me lembro. Vou tentar colocar aqui, ó, referências. E eu não entendia esse negócio de graça profundamente. Assim, eu entendia que eu era pecadora, que Jesus morreu na cruz por mim, que eu não era merecedora, só que eu não entendia a profundidade disso. Eu não precisava fazer 7 jejuns por dia. E sim, eu não fiz 7 jejuns, mas eu fazia jejum dia sim, dia não. Eu buscava demais querendo algo em troca, ao invés de só querer estar na presença dele.
Tá vendo? Isso não era um relacionamento de amor, era um relacionamento de interesse. E através do livro Bom Dia Espírito Santo, que foi mesmo o Espírito Santo que me enviou pra mim, através de uma amiga que me emprestou, eu fui tocada sobremaneira ao descobrir a pessoa do Espírito Santo. Ele é incrível, 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 muito incrível. Mas esse período desse sentimento, dessa indecisão, desse negócio de querer muito e achar que não deve, que não pode, durou 11 meses. Por 11 meses, mais ou menos, eu achava que Deus não me amava. Porque eu não era batizada no Espírito Santo. Eu não sou batizada porque Deus não me ama. Eu não parei de ir na igreja, até porque minha família é da igreja, é cristã. Eu não parei, eu ia até mesmo sem eles, porque eu não tinha perco a fé. Eu tinha perco, sabe, o brilho, a faísca do primeiro amor em Cristo. Eu tinha perco isso. Eu estava decepcionada comigo, eu estava decepcionada de alguma forma com o Espírito Santo, porque eu achava que eu era digna de merecer o dom do Espírito. E eu repito de novo, nós não somos merecedores. E mesmo se eu fui batizada, graças a Deus, depois de um tempo e foi dormindo. É engraçado esse batismo. Mas mesmo se eu merecer ou não, eu tenho que buscar o dono dos dons, o Espírito Santo. Não por querer algo em troca. Isso é consequência de ter um relacionamento com Ele. Você vai estar tendo um relacionamento com Ele e Ele vai te usando como canal de bênção para outras pessoas. Como está me usando nesse exato momento. Para caso você tenha algum problema, se sinta não amado por Deus, acha que é digno de receber uma coisa, você não é digno, te deixo claro. Mas mesmo sendo pecador e cheio de defeitos como eu, o Senhor te ama. O Senhor te ama demais. E Ele demonstra sempre isso todos os dias. Todos os dias. É só você ajoelhar e pedir a presença dele, ele vem e enche o seu quarto, o ambiente que você está, te enche, ele te consola, ele é maravilhoso. E por 11 meses, calculando, voltando, por 11 meses eu ia pra igreja, eu sentia a presença, mas eu estava triste, porque eu via pessoas sendo usadas e eu não era usada. Não porque o Espírito Santo não queria, porque ele me dava várias palavras. A questão é que eu não tinha autoconfiança e achava que era da minha cabeça. Isso daí, minha cabeça, tô imaginando, porque eu tenho uma imaginação, assim, muito fértil. É igual uma criança. Mas, o Espírito Santo falava comigo, mas por achar que ele não me amava, era como se tudo tivesse perdido as cores pra mim. É como se tudo tivesse ficado preto e branco. Eu não tinha mais alegria nos meus dias a dia. Se você me conhece pessoalmente, eu sou assim. Vivo rindo, feliz, de boa. É muito difícil eu ficar enfurecida. Eu só fico assim com a minha irmã mais nova. Te amo, Ana. Mas... foi no 8º pro 9º ano. Isso, do 8º pro 9º. Por mais ou menos nesses 11 meses eu fiquei... Foi na época que eu tive o ataque de pânico. Foi tipo um bolão. Eu achar que Deus não me amava. Era o meu sentimento de inferioridade misturado com muitas outras coisas. E isso perdeu a minha esperança. A partir do momento que eu parei de acreditar que Deus me ama, eu parei de sonhar em viver. Foi isso. Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos, muitos. Mas quando eu parei de pensar, eu acreditei que Jesus não me amava, tudo perdeu sentido pra mim. Eu acordava e ia pra escola só porque era obrigação, não porque eu queria crescer academicamente. Não porque... Eu ia pra igreja não porque eu queria estar na frente, na presença do meu amado. Eu só iria porque eu sabia que queria sentir a presença dele.
E foi assim por longo 11 meses. E eu lembro do dia que terminou, porque foi no dia do meu aniversário de 14 anos. Ah, então, pera. Isso, foi. Aniversário de 14 anos. Então não durou do oitavo pro nono, durou do final do sétimo ao oitavo ano. Isso, foi no oitavo ano. No meu aniversário de 14 anos, a minha casa é muito pequena e na época só tinha um quarto, então eu dividi. Minha irmã dividia uma bicama e meus pais ficavam na cama de casal e a gente dormia no mesmo quarto. E minha mãe tem costume de orar antes de ir para o trabalho. E ela, no costume, ela sentada na cama dela, eu acordei do nada, sem despertador, do nada. Foi o Espírito Santo, entendo isso hoje. Eu acordei do nada, eu fiquei olhando pra parede, eu não sabia que ela ia começar a orar. E ela começou. E como era meu aniversário, ela pediu para o Senhor derramar a bênção sobre mim, para que o Senhor guardasse a mim. Aquela oração de mãe, né? Guarda a minha filha, abençoa ela, hoje é aniversário dela e tal, e tal, e tal. E eu fui altamente tocada, porque fui muito tocada naquela oração. Eu sabia que a minha mãe me ama, mas naquela oração, pelas palavras dela, dava para sentir o amor de Deus por mim. E aquilo me tocou de uma forma... Aquela oração me arrancou de 11 meses de perdição. 11 meses de dúvidas terminou com aquela oração. E aí ela saiu do quarto, esperei ela sair do quarto, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Não sei nem como que eu estou aqui no YouTube, mas... Eu esperei ela sair do quarto, eu olhei, eu fui pra frente de um espelho e eu decretei na minha vida. Jesus te ama, Ele não precisa te dar nada. E se Ele não te dá nada, Ele continua a te amar. E você não vai buscar Ele por interesse, vai buscar porque Ele te ama. E mesmo que dê tudo errado ou dê tudo certo, Ele continua te amando e você vai seguir Ele, independente de qualquer coisa. E eu falo assim porque Deus foi o mesmo que colocou Adão e Eva no jardim. E Adão se encontrava com ele no jardim, com Deus. Mas Deus também colocou o povo de Israel no deserto. Então Deus é aquele que te coloca no jardim, como também te coloca no deserto. E você deve adorá-lo e buscá-lo, independente do ambiente, independente das condições. E eu comecei a entender isso a partir daquela oração, com 14 anos. Eu não tinha lido ainda o livro do Benny. Eu li 5 meses depois. 5? Em julho? 4 meses depois. E foi algo que me tocou, porque o Benny parecia que estava sabendo o que tinha acontecido. O meu aniversário naquele ano foi mais ou menos na quarta, quinta-feira. E estava tendo congresso, uma campanha na minha igreja sobre guerras. E na sexta-feira, um pastor que não é da nossa igreja pregou sobre guerra interna. E era exatamente, ele descreveu exatamente os meus 11 meses. A guerra interna é não uma guerra somente espiritual, mas como uma guerra sentimental também. Ela tira tua esperança, era como se fosse uma depressão, mas também algo além da depressão, porque a depressão te tira, sei lá, a depressão tira, faz você ver tudo como se fosse pra fazer você desistir. E eu não tava com vontade de desistir, eu só não tinha, eu não sei como te explicar. Eu não sei realmente como te explicar, porque eu sabia que não precisava desistir. Eu tinha motivos pra continuar, só que por achar que Deus não me ama, eu não tinha motivos pra continuar. Então era basicamente guerra sentimental, espiritual e mental ao mesmo tempo. E ele pregando e eu só chorando. A minha igreja era pequena, então o moço viu eu chorando muito. E aí no final da pregação foi uma moça à frente no altar pedir para uma oração para uma pessoa que estava doente. E o pastor, ele é muito usado por Deus,
até hoje. Pastor Queiroz. Você precisa que chegar no Pastor Queiroz, pastor, aí que dali marcou a minha vida, aquela pregação era pra mim mesmo. O Espírito Santo te usou poderosamente, como sempre usa. O pastor Queiroz, ele apontou pra mim, ele não sabia meu nome, e falou: aquela jovem ali tá recebendo o dom da cura. E aí, 11 meses achando que Deus não me ama, porque eu achava que deveria receber uma coisa, e Deus me deu o dom da cura. Eu não coloco em prática porque eu tenho que desenvolver esse dom que Deus me deu. Está aqui, eu tenho que deixar fluir. Mas eu orei para aquela pessoa, eu não sei se foi curada ou não, mas eu sei que toda honra, glória e louvor será dada a ti. Se a Deus abrir a porta ou se Deus fechar, toda honra, glória e louvor será dada a Deus. Enfim, e meu batismo, se você ainda tá curioso, meu batismo eu não me lembro da data exata, mas foi acho que um ano depois. Eu estava dormindo, e eu falo dormindo, eu tive um sonho eu lembro claramente, eu estava na igreja junto com a minha mãe e com a esposa do pastor, que é missionário Ronilda, oi. E era como se fosse de tarde e a gente estava orando. E eu estava orando e eu levantava e olhava para o altar e tinha uma fogueira. Uma fogueira muito forte, uma chama acesa. E eu, quando olhava para aquela fogueira, eu começava a falar em línguas no sonho. E eu comecei a falar as línguas... E quando eu comecei, depois que eu parei de falar em línguas no sonho, eu olhava em volta e parecia que eu via tudo de errado no mundo espiritual. E eu acordei falando palavras estranhas. Mas quando eu acordei, era como se eu estivesse pronunciando e acordei, parei. Então eu tava falando línguas estranhas enquanto eu estava dormindo. E foi assim meu batismo. Acho estranho. Até hoje eu não fluo nos dons de língua. Não é algo que sai naturalmente. Cada um flui em algum dom. Cada um tem uma facilidade, um dom específico. E o meu em falar línguas não flui tanto. Não. Eu falo em línguas, mas assim, basicamente é pouco comparado ao que se vê em igrejas pentecostes. Mas esse foi o meu testemunho pra você. Se você acha que Deus não te ama, entenda, Deus te ama demais. Ele entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados, para que você pudesse ter a vida eterna. Só basta se arrepender e buscá-lo. Ele te ama demais e busca o Espírito Santo não por interesse, mas porque o Espírito Santo está aqui para interceder e consolá-lo sempre quando necessitar. É incrível o Espírito Santo, não negligencie o Espírito Santo, ele é especial demais. Quem ressuscitou Jesus Cristo foi o Espírito Santo, e por ele seria a mesma pessoa, então ele ressuscitou, ressurreição. Ele se auto-ressuscitou, entendeu? Acho que eu tentei explicar, mas foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, seu comentário, conta o seu testemunho se você tiver passado por algo parecido. Até